Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer um comentário aqui de uma matemática básica, né? Matemática básica da básica mesmo. Hein? Vamos só comentar, né? Conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, o conjunto n, esse símbolo n aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito isso aqui. Números inteiros positivos e mais o zero. O conjunto dos números inteiros são os negativos e os positivos inteiro e o zero também, né? Vai do menos infinito até mais infinito. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai até o infinito, né? O conjunto dos números racionais, os números que podem ser escritos na forma m sobre n, com m e n, pertencem ao conjunto z, logicamente que esse n tem que ser diferente de zero, né? Porque eu não posso dividir o número por zero. Então, o conjunto Q, eu posso representar assim, x tal que x igual a m sobre n, com m e n pertence ao conjunto z, mas, logicamente, que o n tem que ser diferente de zero. Conjunto dos números irracionais. Existem números que não podem ser representados na forma m sobre n. Com m e n pertencem a z e o n é diferente de zero. Exemplos de números. Temos inúmeros exemplos aí. A raiz quadrada de 2 igual a 1,41, 42, e isso aqui vai até o infinito. Isso aqui não tem fim, né? Na verdade, isso aqui não tem fim. O número π, se eu dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, vai dar 3,1415, não tem fim isso aqui, não tem fim. Número irracional. Este número também aqui, que usa-se muito isso aqui em logaritmos naturais, de base e, número e, 2,718 e assim vai, não tem fim também esse número aqui, número irracional. Este número aqui é muito usado, muito aplicado na matemática, vocês vão verificar aí que é muito usado no cálculo, né? Todo número irracional tem notação decimal infinita e não periódica, então isso aqui não se repete periodicamente aqui. Uma dízima periódica não é um número irracional. Uma dízima periódica eu posso transformar em m sobre n. Posso transformar uma dízima periódica em m sobre n. Agora, isso aqui eu nunca posso transformar isso aqui em m sobre n, certo? Conjunto dos números reais. A união do conjunto dos números racionais com os números irracionais forma o conjunto dos números reais. Este símbolo aqui, R. Então, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Observe que o n está contido em z, o z está contido em q, o q está contido em r. Então, n, z e q está contido em r. E o i também está contido em r. Os números irracionais também estão contidos em r. Este aqui, ó, está sobrando esse i aqui, não existe isso aqui. Mas os irracionais, interseção a racionais, é vazio. Então não existe. Os irracionais não estão dentro dos racionais, nem os racionais estão dentro dos irracionais. Então a interseção dos irracionais com os racionais é o conjunto vazio. A união dos racionais com os irracionais é reais. Mas a interseção dos irracionais com os racionais é vazio. Potenciação. Potenciação é uma operação matemática na qual, dada uma base e um expoente, calcula-se a sua potência. Potência é um produto de fatores iguais. Por exemplo, eu tenho 2 à terceira. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. O número 2 aparece multiplicado 3 vezes por ele mesmo. A base é o 2, o expoente é o 3, a potência é 8. Exemplo, aqui outro exemplo, 3 elevado à quinta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 243. 2 quintos elevado ao quadrado. 2 quintos vezes 2 quintos, 4, 25 avos. Propriedades da potenciação. Se eu tenho um produto de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu tenho uma divisão de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Temos aqui exemplos numéricos. Aqui, ó, 2 à segunda vezes 2 à terceira é igual a 2 à quinta. Eu somo os expoentes, é igual a 32. Né? 3 à quarta dividido por 3 à segunda, diminuo os expoentes, fica 9. Se eu tenho uma fração a sobre b elevado a n, eu posso escrever que a elevado a n sobre b elevado a n. Logicamente que cb tem que ser diferente de zero. Um exemplo numérico, 2 quintos ao quadrado igual a 4,25 avos.
A vezes B elevado a N, eu posso escrever que A elevado a N vezes B elevado a N. Temos um exemplo numérico aqui, né? E A elevado a N vezes M, eu posso escrever A elevado a N vezes M aqui, né? Fora do parênteses, temos aqui um exemplo numérico. Se o expoente for negativo, A elevado a menos N. Então, isso aqui eu inverto a base e mudo o sinal do expoente. Inverto a base, o inverso de A é 1 sobre A e mudo o sinal do expoente. Logicamente que esse A tem que ser diferente de zero. Temos um exemplo numérico, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, ou 1/3 ao quadrado, que é igual a 1 nono. Qualquer número elevado a zero é 1. Logicamente que esse número, esse qualquer A, tem que ser diferente de zero. Qualquer A elevado a zero é sempre 1, sendo que o A tem que ser diferente de zero. Temos aqui um exemplo, 1 bilhão e 500 milhões elevado a zero é igual a 1. Qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1, mais 0 elevado a zero é uma indeterminação. Então, 0 elevado a zero é uma indeterminação. Radiciação. Radiciação é uma operação matemática na qual, dado um radicando e um índice, calcula-se uma raiz. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Se eu tenho A elevado a N igual a B, então a raiz enésima de B é igual a A. Um exemplo numérico, raiz quadrada de 16 igual a 4, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 elevado ao cubo é 27. A raiz quarta de 625 é 5, porque 5 elevado à quarta é 625. Temos aqui as propriedades, aqui, né? A raiz enésima de B elevado a N, eu posso escrever que B elevado a M sobre N. Raiz quadrada de 3 a terceiro, posso escrever que 3 elevado a 3 meios, e a raiz quadrada de 5, posso escrever como 5 elevado ao meio. Propriedades da radiciação. Se eu tenho uma raiz enésima de A vezes B, eu posso escrever como sendo a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. A raiz enésima de B elevado a M, eu posso escrever como B elevado a M sobre N. Raiz enésima de A elevado a N, raiz N de A elevado a N é igual a A. Se eu tivesse aqui raiz quadrada de 2 elevado a 2 é igual a 2, ou raiz cúbica de 3 elevado a 3 é igual a 3. A raiz enésima de A sobre B, eu posso escrever como raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Raiz enésima de raiz de M de A é igual a N vezes M raiz de A. Racionalização dos denominadores. Isso aqui é só exemplos. Aqui eu multiplico o denominador pelo o numerador e o denominador pelo denominador. Então, se eu multiplicar o numerador de uma fração e o denominador por um mesmo número, não vai alterar a fração. Aqui, utilizamos um artifício para eliminar as raízes do denominador. Por exemplo, se eu tenho 4 dividido por raiz de 3, eu multiplico por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo, e fica 4 raiz de 3 sobre 3, que no caso elimina aqui a raiz do denominador. Outro exemplo aqui, 1 sobre 2 raiz de 5, 1 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, 2 de 5 dá 10. Fica raiz de 5 sobre 10. Mas se eu tiver mais de um elemento, que se tiver 2 elementos aqui, eu uso o artifício de multiplicar pelo conjugado do denominador. O conjugado de raiz de 3 mais raiz de 2 é raiz de 3 menos raiz de 2. Então eu multiplico o numerador e o denominador pelo seu conjugado, para poder eliminar as raízes de baixo aqui. Então fica raiz de 3 menos raiz de 2. A resposta, né? Logaritmação. Logaritmação é uma operação matemática na qual, dado uma base e um número real, potência, busca-se encontrar logaritmo. Logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4, porque 3 à quarta potência é igual a 81. 81 é logaritmando, 3 é a base e 4 é o logaritmo. Então o logaritmo de 81 na base 3 é 4. O logaritmo de 1000 na base 10 é 3. Aqui quando for base 10 não precisa pôr 10 aqui, ó. Logaritmo de 1000 na base 10 é 3, porque 10 elevado ao cubo dá 1000. O logaritmo de 32 na base 2 é 5, porque 2 elevado à quinta potência é 32. O logaritmo de 625 na base 5 é 4, porque 5 elevado a 4 é 625. As propriedades dos logaritmos. Se eu tenho um produto de logaritmos, logaritmo de B vezes C na base A, eu posso escrever como logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. Se eu tenho uma divisão, logaritmo de B sobre C
na base A, eu posso escrever que o logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A. Se eu tenho uma potência, logaritmo de B elevado a n da base A, eu posso escrever como sendo n logaritmo de B na base A. A mudança de base, se eu tenho aqui logaritmo de B na base A, eu quero mudar para a base C, então eu escrevo logaritmo de B na base C dividido por logaritmo de A na base C. Eu mudei da base A para a base C aqui. Então, use essa propriedade aqui. Exemplos. Se eu tenho logaritmo de 4 vezes 8 na base 2, eu posso escrever logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de 8 na base 2. O logaritmo de 4 na base 2 é 2. E o logaritmo de 8 na base 2 é 3. 2 mais 3, 5. O logaritmo de 81 dividido por 9 na base 3, eu posso escrever que o logaritmo de 81 na base 3 menos o logaritmo de 9 na base 3. O logaritmo de 81 na base 3 é 4 e o logaritmo de 9 na base 3 é 2. 4 menos 2 é 2. O logaritmo de 2 elevado ao cubo, eu posso escrever como 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2. O logaritmo aqui é 3, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. 3 vezes 1 é 3. O logaritmo, aqui eu mudei de base, mudei da base 5 para a base 10. O logaritmo de 1000 na base 5, posso escrever como logaritmo de 1000 na base 10 dividido por logaritmo de 5 na base 10. O logaritmo natural E. Aqui eu escrevi E, está errado C. O logaritmo natural E, é E aqui, ó. Aliás, está certo aqui. O logaritmo natural é de base E. O logaritmo natural é de base E. A base E. Escrevemos o logaritmo natural de x na base E igual a y. Isto implica que E elevado a y é igual a x. Aplicamos a propriedade. A base elevado ao logaritmo dá o logaritmando. O número E é um número irracional, igual a 2,718 e continua isso aqui. Não tem fim. Que tem muitas aplicações na matemática. Isso aqui é só um comentário aí sobre matemática básica. Tchau, até a próxima.